Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o cirurgião dentista e bucomaxilofacial Dr. Aldo Mayrink. Aldo, é um grande prazer receber aqui você no programa nosso. Eu que agradeço o convite, Luciano, mais uma vez de estarmos aqui para colocar aí o que fazemos no nosso dia a dia para os seus espectadores ficarem bem cientes do que é o nosso trabalho. Eu gostaria que você falasse então um pouquinho da sua formação, explicando para os nossos telespectadores o que vem a ser o bucomaxilofacial. Sim, o bucomaxilofacial é um cirurgião dentista que tem a sua formação básica, né, no curso acadêmico e depois se especializa em cirurgia bucomaxilofacial, que normalmente tem que cumprir estágio, uma residência ou um curso de extensão em ambiente hospitalar para aprender todas as práticas que são feitas no ambiente cirúrgico dentro de um hospital e trabalhar integrado com a equipe médica do hospital. Beleza. Aldo, vamos falar um pouquinho então a respeito dos implantes. Há quanto tempo você faz implantes? Bom, Luciano, há aproximadamente 28 anos, tá? Que depois da minha especialização em cirurgia bucomaxilofacial, eu enveredei aí pelos implantes dentários, tá? Que na época praticamente era uma novidade e com o passar dos anos ela se espalhou aí e se popularizou. Para você ter ideia, quando eu comecei a fazer implante, se cobrava $1.000 um implante. E você vê que ao longo dos anos aí se chegou a um preço assim razoável para a maioria da população ser feita, né? Fazer os implantes, melhor dizendo. Antes os implantes eram importados, eram difícil acesso e hoje a condição já está muito boa para uma faixa significativa aí da população brasileira. Isso é muito bom, né, Aldo? Ou seja, todo mundo vai tendo a sua chance, né, de fazer os implantes. Exato, exato. Aldo, além dos implantes, quais os procedimentos que você também realiza na sua clínica? Nós fazemos praticamente todo esse universo da cirurgia bucomaxilofacial, tratamos dentes retidos, que podemos discorrer aí na sequência do programa, cistos, tumores, patologias de boca, estomatologia, tudo aquilo que é inerente a uma diversidade e uma coisa mais específica dentro da cirurgia, né? Tá. Aldo, qual é o estágio atual dos implantes? Bom, eu diria que os implantes nesse período todo, eu peguei desde o começo, como eu citei anteriormente, os implantes tinham um custo muito alto, até uma modificação na forma deles, certo? E o que nós notamos nesse tempo todo aí foi uma exigência dos pacientes que os implantes antigamente eram muito demorados. Demorava-se demais assim para se obter o resultado final, meses por sinal, e claro, em relação aos custos. Então hoje em dia nós dizemos com muita certeza que os implantes eles estão numa fase em que diminuiu bastante o tempo, o custo ficou bem acessível e aproveitamos aquilo que o paciente tem, ou seja, o osso que o paciente necessita para se fazer o implante. E quando o paciente tem pouquíssima massa óssea, há como melhorar isso? Sim, nós temos os enxertos ósseos, né? Que são enxertos aí de vários tipos de maneira de se obter. E hoje em dia eu digo que não existe assim uma condição de se não fazer mais o implante. A condição hoje em dia é muito boa em termos mesmo para aquela pessoa que não tem assim muita condição óssea para se fazer. Então ainda bem que existe, né, esses enxertos e ficando realmente fácil, ou seja, todo mundo pode fazer seu implante. Sim. Ou quase todo mundo, sim, né, Aldo? Sim. Hoje em dia eu acho que não tem-se muita restrição em termos de se fazer ou não o implante. Toda pessoa hoje em dia, ela tem, no meu modo de ver, é claro que se analisa caso a caso, mas a condição assim, ela é muito maior hoje em dia do que se era há muitos anos atrás, né? Qual é a diferença entre as próteses convencionais e as próteses sobre implantes? Bom, Luciano, eu diria que é uma diferença grande e a satisfação do paciente ter uma prótese, aquela pessoa que muitas das vezes usa uma dita dentadura e não tem uma condição de, primeiro, mastigar bem,
Segundo, ter o sabor dos alimentos, sentir o paladar dos alimentos, porque normalmente elas pegam praticamente o céu da boca todo do paciente. Lembrando que esse é um paciente que perdeu todos os dentes. A famosa dentadura, né? Exato, a famosa dentadura. Já no implante, essa parte do céu da boca, ela não tem, certo? Então, a própria mucosa, a própria gengiva do paciente que faz com que o mesmo sinta melhor o sabor dos alimentos. Então, eu diria só quem tem uma e mudou para outra possa dizer melhor qual é essa grande diferença. Mas, como profissional da área, eu diria que ela é muito, mas muito grande. A satisfação dessa pessoa é uma satisfação imensa de se ter essa mudança. Ou seja, a dentadura cobre todo, né? Pega todo o céu da boca. Exato. E acredito até que para a higienização também fica mais difícil. Né? Exato. A higienização, às vezes a pessoa possa pensar que seria difícil de se fazer numa prótese sobre implante. É claro, e lembrando bem que ali você tem um dente que não é natural, é um dente artificial. Você tem que ter um capricho grande, tem que ter uma higienização muito boa, exatamente para preservar. É aquele tratamento que às vezes ele possa ter demorado um pouco, possa exigir da pessoa um investimento um pouco maior e ela tem que preservar. Mal comparando, é como se fosse comprar um carro bacana e você não colocar óleo nele, não botar gasolina e não encher o pneu. É a mesma coisa. Não vai funcionar direito. Exatamente, né? O princípio é o mesmo. Aldo, quanto tempo dura um implante? Luciano, essa é uma pergunta que eu diria que é difícil de se responder, porque o tempo é indeterminado. Eu diria que a própria pessoa é que vai determinar quanto tempo vai durar. Se ela cuidar bem, ela vai levar ele para o caixão, vamos dizer assim. Ou seja, você coloca o implante e é para sempre. E é para sempre. Dependendo do cuidado da pessoa. Dependendo do cuidado da pessoa. Eu só faço a ressalva que o implante, como ele é dividido em duas fases e duas etapas, tem aquela que vai dentro do osso, que é o implante propriamente dito, e tem a prótese, que é o dente. O dente pode escurecer em função da alimentação da pessoa, o dente pode quebrar também em função do uso também. Então isso é que pode ser mudado ao longo do uso desse implante. Porém o osso, se evidentemente a pessoa cuidar e também não tiver nenhum tipo de doença óssea ao longo da vida, tá? Eu poderia dizer com certeza que é indeterminado o tempo de se ter ou de se ser ou de se ficar um implante na boca da pessoa. Puxa, isso é muito legal, né, Aldo? Sim. Ou seja, vai depender de cada pessoa, então. Exatamente. A durabilidade, né, do implante. Exatamente. Aldo, o que acontece se extrair um dente e não colocar outro no lugar? Nesse caso, Luciano, eu posso fazer até uma analogia com o piano. Tira uma tecla do piano que você não vai conseguir tocá-lo com perfeição. Aqui praticamente é a mesma coisa. Então eu tenho aqui uma diferenciação de dentes que migram ou tentem ocupar aquele espaço, o de cima desce, aquilo começa a ser e ter uma desarmonia na boca do paciente. Se nós temos essa dentição que a natureza nos ofereceu ali gratuitamente, é melhor fazermos a conservação, tá? Porque qualquer coisa ali, vamos levar esse desequilíbrio e, evidentemente, esse desequilíbrio pode levar a alguns problemas aí na mastigação do paciente. Né? Ou seja, no espaço que saiu esse dente, né, que foi retirado esse Exato. dente, ele vai fechando e ele pode ir fechando, o de cima pode descer, tá? Então essa desarmonia aí pode levar a esses problemas assim de fala, de articulação, de mastigação. Então são vários os tipos de problema, né? E eu, como falei aí, é a mesma coisa, tira a tecla de um piano para ver se você toca bem. Falta alguma coisa. Exatamente. Né? Aldo, quanto tempo dura o tratamento com implantes? Hoje em dia esse tempo reduziu substancialmente. Hoje em dia praticamente e evidentemente que em alguns casos eu posso ter já a dentição a cabo de poucos dias. Porque em cima disso foi um desejo, um anseio dos pacientes que viram lá no começo, quando os implantes começaram, o tempo longo de 6, 8, às vezes 1 ano para se ter os seus dentes de volta.
E hoje em dia, com técnicas novas, com aprimoramento dos processos cirúrgicos, chegamos ao cabo de se fazer, em questão de dias, o paciente já ter toda a sua dentição nova com os implantes, melhor dizendo, com as próteses em cima desses implantes. Puxa, Aldo, isso é muito legal, porque às vezes a pessoa acaba ficando, ela quer resolver o problema logo, né? Exato. E eu acho que a diferença também da famosa dentadura é que às vezes faz a dentadura para a pessoa, de repente não acerta, tem que colocar e o molde não ficou bom e volta de novo, e aí vai arrastando o tratamento. A prótese não, né? Os implantes Os não. implantes não. Os implantes hoje em dia, como eu falei para você, existem várias técnicas novas assim que fazem com que se tenha uma diminuição substancial e sejam mais precisos também, não só as colocações dos implantes, mas a colocação das próteses dos dentes sobre os implantes. Aldo, como que é feito a higienização, a limpeza, né, do implante? Essa higienização é de uma maneira um pouco mais assim rigorosa do que tenha uma dentição natural. É claro que o arsenal que nós temos aí de escovas, existem escovas específicas para os implantes, os antissépticos específicos, aquelas maquininhas que se tem o jato para se fazer a limpeza sobre os implantes. Então é aquela coisa de você ter um cuidado a mais no caso de se higienizar, limpar bem os implantes, para como falamos anteriormente, ele durar um tempo assim indeterminado. É dos produtos que você disse de enxaguante, né? Esse seria a base de clorexidina ou não? Sim, nós temos ou qualquer um serve? Qualquer um deles. A clorexidina ela é mais usada quando da confecção dos implantes, da cirurgia dos implantes, da colocação dos implantes no osso. Porque a clorexidina, mal comparando, é como se fosse um antibiótico tópico, ou seja, ele tem uma ação muito forte nas bactérias de boca. Agora, para preservar ao longo dos anos, nós temos como uma condição boa ir mesclando os antissépticos bucais, a base de cloretilcetilpiridímio, a base de clorexidina, não só ficar em um. Certo. Aí nós temos a questão de quantidade, de custo, que isso aí individualizamos para cada paciente. Aldo, qualquer pessoa pode fazer implante? Hoje em dia, Luciano, qualquer pessoa pode fazer implante porque não se tem mais a restrição de dizer eu tenho pouco osso, eu não tenho osso. Então essa coisa mudou muito ao longo dos anos, como eu citei anteriormente, em relação aí os aprimoramentos das técnicas, certo? Então, se eu posso dizer em termos de idades, é claro que o ideal seria que uma pessoa já entrasse na fase adulta, independente de qual idade seria, e hoje em dia nós sabemos aí que a população brasileira e mundial ela está envelhecendo, então nós temos muitas pessoas aí que são as chamadas candidatas aos implantes. E uma coisa que houve de modificação em termos aí desse aprimoramento de técnica, que mesmo a pessoa na adolescência, que antes não poderia fazer implante, hoje já pode fazer implante. Existe um implante que ele é considerado um implante temporário até que ele possa entrar na idade adulta e aí sim beleza. Fazer um implante definitivo. Definitivo. Exato. Aldo, e existe alguma rejeição nesses implantes? Não, a rejeição eu sei que as pessoas aí podem confundir, mas a rejeição ela está diretamente ligada à coisa orgânica, à proteína. E no caso do implante, não, ele é um material aloplástico, é um metal. Tá? É um metal biocompatível e, evidentemente, não há risco nenhum de rejeição em relação aos implantes. Aldo, falando em implante ósseo, como que é obtido esse implante, esse enxerto ósseo? Os enxertos nós temos assim basicamente 3 tipos. Nós temos as biocerâmicas, nós temos os enxertos de origem animal, que normalmente são de boi e de porco, e nós temos os enxertos de origem humana. Tá? De doadores humanos. É claro que desses 3 aqui, o melhor é do doador humano. E um quarto que eu diria que seria da própria pessoa. A gente pega o osso dela em uma região
e coloca-se na boca. Região essa que pode ser própria dentro da boca, pode ser outra região do corpo, tá? Que pela ordem, esse seria o melhor. Aquele de origem humana seria também chamado padrão ouro, que é convencional se chamar no meio dos implantes, certo? Depois viriam os enxertos, que são os enxertos de origem animal, aí o de porco e de boi, e por último as biocerâmicas. Mas eles são assim perfeitamente utilizados, certo? Nós temos assim experiência muito grande de fazer esses tipos de implante, tá? Desculpa, esses tipos de enxertos, porque eu falo às vezes porque uma coisa quase se confunde com a outra também. Com certeza. Né? Mas eu diria que os enxertos melhores seriam aqueles de origem humana, ou do próprio paciente ou de doador. Aldo, uma curiosidade, existe algum banco de enxerto ósseo, algum banco de osso, seja animal? Tem, esses enxertos nós temos o seguinte, os de animais geralmente eles são liofilizados, são aqueles processos que se retira praticamente toda a água do material orgânico, é o processo que é usado aí pelos astronautas, né, pela nossa gloriosa NASA. E os bancos de ossos aqui na nossa região, nós temos o Unios, que é ligado à Universidade de Marília, que o profissional da área médica, seja ele cirurgião dentista, ele tem que ser habilitado, tem que ter especialização em cirurgia bucomaxilofacial como eu, ou em implantodontia ou em periodontia. E também na área médica, o ortopedista ele também pode fazer o cadastro, o famoso Sistema Nacional de Cadastro de transplantes, certo? Você faz o cadastro como profissional e você, quando há a sua necessidade, você faz todo um trâmite legal, certo? Para você obter esse osso de origem humana. Aldo, os dentes cisos, eles devem ser sempre extraídos ou não? Luciano, isso é uma boa pergunta. Eu vou contar uma breve história aqui, desde a nossa evolução dos nossos ancestrais das cavernas. Naquela época, os nossos antepassados eles comiam muita carne crua e raízes. Eles necessitavam de uma mandíbula grande, forte, poderosa. Naquela época, nossos ancestrais eles tinham 4 dentes praticamente nessa região, tá? Depois passou para 3, que é o nosso siso, o dente do chamado do juízo, e nós estamos vivendo um processo de involução. Nós saímos de 4 molares para 3, porque evidentemente nossa alimentação mudou através aí dos séculos, certo? E hoje nós observamos que tem muitas adolescentes, adultos jovens que já não têm os 4 terceiros molares. São os 2 superiores, 2 em cima e 2 embaixo. Às vezes tem 2, às vezes tem 3, porque nós estamos vivendo esse processo de evolução. E outro detalhe, há 30, 40 anos atrás se perdia muito o primeiro molar. Tinha aquela famosa panelona, o pai ou a mãe ia no dentista, pode arrancar aí. O que acontecia? O segundo molar tomava lugar do primeiro e o terceiro do segundo. Praticamente não existia essa condição de se ter ou extrair muito siso naquela área. Com o passar dos anos e com a melhora aí da prevenção, nós fomos observando que essa perda do primeiro molar praticamente inexistiu. Todo mundo hoje em dia tem aí o seu primeiro molar e fica com o seu dente retido. Esse dente retido ele pode e deve ser extraído em situações especiais. É claro que tem pessoas que eles nascem, fazem a sua erupção, nascem normalmente, mastigam, não tem problema nenhum. Só que são aquelas pessoas que ficam com eles dentro dos ossos, eles passam da época normal, que seria por volta dos 18 anos de nascer, não nascer, e aí podem causar alguns problemas se a pessoa não os remover. E esses dentes retidos, podem levar alguma doença na boca, causar algum tipo de problema, Aldo? Sim, normalmente eles podem causar dores locais, podem causar cistos, que são cistos decorrentes do desenvolvimento dentário, podem provocar algumas inflamações e algumas infecções.
Então, isso é interessante que a pessoa, assim, ao sentir qualquer desses sintomas aqui, procure o seu cirurgião dentista, que ele vai, com certeza, orientar. O câncer na boca é comum aparecer? E eu diria que, infelizmente, é. Segundo dados aí do INCA, no Instituto Nacional do Câncer, ele está colocado entre o 6º tipo de câncer em mulher e em 4º no homem. Mulher se cuida bem mais do que o homem, você sabe disso, Com né? certeza. Então, nós temos alguns tipos de câncer, tá? Até pelo fato da boca aí, nós temos quente, frio, nós temos infecções, nós temos uma mucosa que se muda muito. Então, infelizmente, esses tipos de câncer não são assim tão incomuns. Só para citar um caso específico de um senhor que ele já estava aí por volta de seus 45 anos, com um dente retido, tá? Ele, ao fazer remoção desse dente, eu observei que o tecido estava estranho, diferente. Eu falei, opa, vamos fazer uma biópsia aqui, porque está estranho isso aqui. Nem estava programado, mas eu falei com ele, meu amigo, por isso. E realmente deu um carcinoma associado ao dente retido. Isso é raro, é bom deixar claro para as pessoas, é raro, mas pode acontecer, associado a dente retido. Aldo, algum tipo de infecção na boca pode espalhar para outra parte do corpo, com o foco primário na boca? Sim, e infelizmente, e até pelo fato de estarmos aqui na ponta, que é a nossa gloriosa Santa Casa, e de sermos referência não só para a cidade, para a região, infelizmente nós pegamos essas infecções que passam a ser infecções de pequena monta, de média e até para severa gravidade. Porque a infecção da boca, ela pode se espalhar, pode-se ir para todos os órgãos nobres, aí, como pulmão, fígado, coração, rim, e muitas das vezes causar a famosa sepse, que é aquela infecção generalizada que, infelizmente, pode chegar até a óbito também, tá? E isso, infelizmente, nós vimos aqui no hospital, apesar de termos uma equipe muito boa, nós temos a condição de ter UTI também, mas tem casos que podem ter, infelizmente, esse fecho. Doutor, eu sei que você é especialista em odontologia hospitalar. Como que é o trabalho realizado num hospital pelo cirurgião dentista? Bom, Luciano, essa pergunta é muito boa para esclarecer como é que é o nosso trabalho dentro do hospital. Primeiro, também tem que se fazer uma especialização hoje em dia, saber toda a mecânica de funcionamento de um hospital, e principalmente de um grande hospital, como é a nossa Santa Casa aqui. E basicamente nós trabalhamos aonde? Na parte emergencial, trazendo os traumas de boca, de face, certo? Os cistos, tumores, cirurgias ortognáticas de correção dos maxilares, certo? E mais recentemente nós temos um trabalho dentro das UTIs, certo? Porque se verificou através de estudo a grande quantidade de doenças pulmonares que se verificava dos pacientes internados em UTI. E verificou-se que, se melhorando a condição de higiene bucal desses pacientes, havia uma diminuição significativa desses casos. Então, hoje em dia, o cirurgião dentista dentro do hospital, ele também atua dentro da UTI com esses pacientes, atua no paciente também que está nos seus leitos das alas normais, atua na emergência também, e eu diria que é um trabalho executado não só por um profissional, mas por uma equipe, né? E na Santa Casa nós temos todos esses recursos e, se não me engano, é o único hospital aqui da cidade que provém de toda essa parte de acolhimento em odontologia hospitalar, tanto na parte emergencial quanto na parte eletiva também. Aldo, vamos falar um pouquinho do problema das doenças, problema da articulação temporomandibular, da ATM. Sim, a ATM que nós temos, que é essa articulação que nós fazemos, que nós temos aqui no rosto, certo? Ela é uma articulação única porque uma depende da outra e no meio tem um monte de dente, certo? Além do que nós temos algumas condições psicoemocionais que desencadeiam
esses distúrbios, né? Tanto que muitas vezes as pessoas podem ver a sigla DTM e ATM, para não haver uma confusão aí com as letrinhas. A é de articulação e D é de distúrbio, tá? Então esses distúrbios, eles também são multifatoriais, que são vários fatores, inclusive essas condições psicoemocionais são muito assim intensas para que as mesmas possam acontecer. Então nós temos problemas na articulação que são dentro da articulação propriamente dita e também nos músculos, que são os músculos da mastigação. E também com o desenvolvimento das técnicas de imagem, as ressonâncias, as tomografias, foi se entendendo muito melhor o funcionamento da articulação e também as doenças que acometem a articulação. Doutor, nossa conversa está ótima, mas chegamos no finalzinho do programa. E antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Sim, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Luciano, o convite, tá? Colocando aí a nossa condição de se falar mais aí do nosso trabalho do dia a dia, tá? E nós estamos aqui à disposição das pessoas que quiserem nos fazer uma visita, aqui próximo na Rua Maranhão, 221, Sala 15, bem atrás da Santa Casa, tá? Então era isso a nossa mensagem aí e mais uma vez agradecendo aí você e a sua audiência também. Aldo, eu que agradeço a tua presença e você só não contou para os telespectadores dos mergulhos, né? Mas quem sabe a gente pode até fazer um outro programa para você comentar dos mergulhos aí, que eu sei que você é um mergulhador e bom. Ah, sim, com certeza, Luciano. Nós temos histórias e histórias aí sobre mergulhos. Meu filho mergulha com você, exatamente. Então as histórias são muitas, né? Exato. Então isso daí pode ser um programa aí. Convida ele também para fazer parte. Mas por que né? não? Os dois mergulhadores aqui, né? Que também nós podemos falar de ecologia, falar de mares, de oceanos, são essas coisas aí que estão em voga aí para termos a preservação dessa coisa maravilhosa que, na realidade, que é o pulmão do mundo, o mar que é o pulmão do mundo, e não a Amazônia. Tá? Aldo, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.